7h46, vamos falar aqui da avaliação do governo Lula, porque a avaliação positiva do trabalho do presidente despencou de 43% para 27% em 2 anos. Os números foram divulgados ontem e fazem parte de uma pesquisa feita pelo Instituto Poder Data, vinculado ao portal de notícias Poder 360. Os dados indicam que a gestão Lula é avaliada positivamente por apenas 27% dos eleitores, o menor percentual em 2 anos. Esta porcentagem se refere às pessoas que consideram o trabalho do petista bom ou ótimo. Essa taxa despencou 16 pontos percentuais desde o início do mandato, em janeiro de 23, quando era de 43%. Já aquelas que avaliam o desempenho do presidente Lula como ruim ou péssimo são 33%. Na posse era 35%. Outros 35% declararam que o trabalho do petista é regular e 5% não souberam responder. O mesmo levantamento indicou que a administração petista é desaprovada por 48% dos brasileiros, também o maior percentual em 24 meses. Além de ser o maior percentual de desaprovação desde o início do mandato, a taxa também ficou numericamente acima do percentual de aprovação, que está em 45%. Neste caso, há um empate técnico, pois a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e outros 7% não souberam responder. A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 16 de dezembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 192 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro, reforçando, é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Pedro, você que gosta de pesquisa, você que analisa as pesquisas, ele despencou de 43% para 27% positivamente, e numericamente a taxa de desaprovação está maior do que a desaprovação. É assustador, tá? É assustador. Para quem está lá no governo federal deve ter começado a tocar aquela sirene. Porque quando você pega números como esse do Poder Data, e eu quero trazer também números aqui que o Datafolha divulgou. E vamos lembrar que o Datafolha sempre foi bastante gentil com a turma mais à esquerda. Como, Marcos? Data Poder. Não, isso. Mas o Datafolha divulgou também outra pesquisa. Eu estou falando, as duas pesquisas estão em linha, inclusive. Você tem tanto o do Poder Data, que é ligado ao Poder 360, e a pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, que também trazem números muito parecidos, que é justamente uma disparada de uma avaliação de ruim e péssimo do governo Lula. E por que isso acontece? Acontece simplesmente porque as pessoas vão ao supermercado e percebem que os alimentos ficaram mais caros. Elas vão ao posto de gasolina, o combustível está mais caro. A redução, inclusive, das embalagens daquilo que ela compra diminuiu. O poder de compra dela caiu. Ela vai pagar qualquer despesa, está mais caro. E quando ela conecta todos esses pontos, ela percebe e ela consegue identificar quem seja ali o responsável. Mas tão diferente da estratégia de mudar a comunicação, o que precisam de alterações reais e profundas é a condução do governo. E mais do que isso, uma preocupação de quando algumas pessoas olharam os dados assim no desagregado, região por região, inclusive no Nordeste, que era uma fortaleza ali do presidente Lula, os números caíram bastante. Então, o que o Datafolha traz é o seguinte: saiu de 29% de avaliação negativa em abril de 2023 e chegou a 35% agora. É bastante coisa. Então, a turma lá do Planalto, Marco, deve estar preocupado, porque a realidade ela vai se impondo. Eles tentam criar uma narrativa, falam que a culpa é dos memes, falam que a culpa é do estrangeiro, falam que a culpa é do Bolsonaro, criticam todos e tudo. Mas no final do dia, a realidade está passando como um rolo compressor e as pesquisas começam a captar isso. Agora 7h50, 10 para as 8. Deixa eu mandar um abraço aqui para Helena Vasilevski. Ela é a dona da Parada do Pão de Queijo. Conhece ali a região de Tibagi? Conheço, nosso ouvinte. Nosso ouvinte de todos os dias. Anunciante aqui da Jovem Pan, inclusive. Um abraço especial para toda a família Vasilevski. E quem me lembrou da Parada do Pão de Queijo foi o Jonathan Terribas, trabalhou com nós aqui na Jovem Pan e está na audiência também. Um abraço pro T. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial no FM, a gente segue na live. Jornal da Manhã, Paraná.
Agora ao vivo e exclusivo para live. Pessoal falando aqui sobre economia, o assunto do dia. Mas a Dani Amorim conhece a parada do pão de queijo. Olha aqui, nosso ouvinte frequente também já, você deixou o café da manhã, deu uma agitada aqui. Ela é boa. A parada é muito boa. E o pessoal falando sobre economia, muita gente falando do dólar ainda, e falando também sobre essa questão do Lula na economia e tentando entender, Pedro, o que está acontecendo, o porquê que eles não enxergam a realidade. Eu acredito que é o seguinte, a gente tem que lembrar que essa não é uma turma que gosta de responsabilidade. Eles gostam de ter uma vida de luxo, uma vida nababesca com o dinheiro dos outros. E daí tem que chegar num outro ponto, que é muito difícil, e eu entendo que para algumas pessoas seja difícil mesmo, que é sair do pensamento infantil, do pensamento mágico, e entender que, infelizmente, a realidade ela é diferente. Então, eles acreditam que, miraculosamente, você ficar tirando imposto, criando dinheiro, jogando dinheiro na sociedade, que isso vai gerar um crescimento sustentável. Não gera. Sabe, isso parece quando eu converso com as crianças e eles acreditam, mas por que não imprime dinheiro? Eu explico por que não imprime dinheiro, que isso gera inflação, eles conseguem entender o básico da lei, da oferta e da demanda. Mas parece que a nossa turma lá em Brasília, Marca, eles não conseguem compreender os fundamentos da economia. E isso, infelizmente, gera todo esse desgaste que a gente está vivendo. E mais do que isso, tá? Eu começo a perceber que muito do que foi construído a duras penas, a reforma trabalhista, parte das reformas de previdência anterior, tudo que já foi ajustado, tanto na época do Michel Temer, quanto na época do Bolsonaro, inclusive alguns pilares lá do Fernando Henrique, todos eles vão sendo desmontados por um populismo fiscal agora. E mais, tem gente que acredita na balela de que eles vão melhorar. Mark, a minha sensação é que piora, porque eles vão olhar esses números da pesquisa e eles vão fazer o diagnóstico errado. Eles vão falar, opa, temos que correr, gastar mais, dar mais benefício para tentar comprar a opinião pública, para tentar reeleger em 2026. Vamos lembrar que foi isso que a Dilma fez naquele momento, lá em 2013, e a gente viu o que aconteceu em 2015. Olha aqui, mas o Elcio Koleskas está discordando de você. Ele disse que o mercado não tem CPF, isso é pura especulação, estão brincando com o povo brasileiro. Ah, grande Elcio Kolesky, eu fico imaginando, o mercado não tem CPF, mas os milhões de investidores, as milhões de pessoas que têm ali os seus investimentos, a sua poupança no mercado tem CPF, outras têm CNPJ, e todo mundo torce, e eu vou dizer para você, torce mesmo, eu sou um deles, para que a economia vá bem. Por quê? Vamos lá, dólar baixo, juro baixo, possibilita investimento, a economia cresce, inclusive para quem trabalha com o mercado de capitais é positivo, geram empregos mais qualificados. Então assim, ninguém está torcendo contra. Achar que você tem um movimento desse tamanho de especulação os colegas que é mostrar desconhecimento. Mas eu entendo você, o assunto é complexo, nem sempre dá para acompanhar o raciocínio. Viu, mas o pessoal lá da outra emissora tá falando que tá tudo certo, que a culpa é dos memes e de fake news. Tá divulgando fake news aí, Pedro. Ah, mas é a mesma... A avaliação do pessoal lá. Ah, mas não é a mesma analista que ficou dando pulinhos quando o Lula ganhou, dizendo, ó, carne subindo, agora vai viajar, o pobre nisso, o pobre naquilo. É ela mesmo. Mas ela não entende nada. Que recebe mensagem de ministro ao vivo e fica comemorando. Isso, ela não entende nada, porque é difícil, gente. Eu vou falar para vocês, analisar a economia é difícil, porque vamos lá, daí você conversa com esses analistas, você tenta tirar alguma coisa deles. Você sabe quais são as 3 formas que o governo, que o Banco Central tem para vender dólar? Você explica. Uma é em linha, uma é futuro e o outro é swap. A pessoa se perdeu na metade. Se perdeu na metade do assunto. Então é isso. Os assuntos são complexos. A gente traz aqui e simplifica, mas para entender de verdade, Marque, não é com memezinho recebido do ministro que a coisa vai. Mas o Pix está em dia, eu tenho certeza. Voltar para a FM.